A gente agora aciona a repórter Camila Xavier, que vai nos trazer mais detalhes sobre a CPMI, que deve definir os rumos da investigação nesta semana. Camila, quais são as primeiras metas da CPMI do INSS? Muito boa tarde, Rafael. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Contexto Metrópolis. Como o Tássio vinha falando da ligação do filho, a suposta ligação do filho do presidente Lula, o Lulinha, com esse esquema de fraude do INSS, principalmente a ligação dele com o careca do INSS, a CPMI vai buscar justamente investigar essa questão. Por isso, o relator da CPMI, Alfredo Gaspar, protocolou hoje, protocolou, na verdade, na segunda-feira, pedidos de quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha, e não apenas dele, mas como também de pessoas ligadas a ele, como a Roberta Luxinger, que a Tássio também vinha falando da amizade dela, a ligação dela com o Lulinha, com a esposa também de Lulinha, e além dela e do Lulinha, eles também pediram, o relator também pediu a quebra de sigilo bancário e fiscal de Daniele Fontinelles, que é publicitária e que já fez algumas campanhas para o PT. A justificativa para esses pedidos de quebra de sigilo são justamente essa possível ligação, essa conexão deles com o careca do INSS, que é um dos principais atores nesse esquema de fraudes e que vem sendo investigado aí pela CPMI, esquema que foi revelado pelo portal Metrópolis. Além disso, ele também foi apresentado um pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal de Adroaldo Portal, que é ex-secretário do Ministério da Previdência. Nesse momento, vão ser, na quinta-feira, que vai ser que vão ser reabertos os trabalhos da CPMI do INSS, eles vão votar esses pedidos de quebra de sigilo e, além disso, também existe a possibilidade de uma oitiva do Daniel Borcaro, que é o presidente do Banco Master, e também do presidente do INSS, o Gilberto Valer Júnior. Eles tem a possibilidade de eles virem aqui à CPMI falar, mas antes disso a previsão é que eles votem esses pedidos de quebra de sigilo bancário e fiscal, diversos requerimentos que foram apresentados tanto pelo relator quanto por outros membros da CPMI do INSS. E lembrando, Rafael, que neste momento, nesta volta do recesso parlamentar, a CPMI vai buscar justamente focar na questão dos consignados. Eles vão tratar dessas questões inicialmente, dessas quebras de sigilo bancário e fiscal de pessoas ligadas ao careca do INSS, mas a CPMI pretende nesta volta, neste início de ano, focar nessa segunda etapa da investigação, que é justamente a questão dos descontos consignados feitos em folha, tanto das pensões de aposentados do INSS, mas também de outros benefícios de pessoas que recebiam esses outros benefícios do INSS. Então, a gente vai seguir acompanhando. A previsão para quinta-feira é justamente a votação desses requerimentos inicialmente e depois a oitiva, tanto de Daniel Borcaro quanto essa vinda do presidente do INSS para prestar também esclarecimentos sobre o órgão e sobre essa questão dos descontos indevidos. Eu volto com vocês no estúdio. É isso, Camila, muito obrigado. Volto com o Felipe Monteiro. Felipe, você já trouxe aí, CPMI do INSS misturado com o caso do Banco Master, que também tem relação com a CPMI da Segurança Pública, e agora essa denúncia trazida pela coluna do Tássio Lohan. Como você acha que os parlamentares vão se comportar nessa possibilidade, então, de que Lulinha seja convocado, ou mesmo que ele tenha o sigilo bancário quebrado? Eu vou te confessar que eu não estou muito confiante de que o Lulinha vai ser convocado e vai ter os seus sigilos bancários e de telecomunicações quebrados pela CPMI, não. Infelizmente, a CPMI ela é um órgão político, é um órgão político que sofre a influência da política. E na política, o que mais interessa não é a questão da legalidade e ilegalidade, mas interessa a regra da maioria e minoria. Então, eu sinto que o governo vai se mobilizar, vai se mexer para impedir a convocação do Lulinha.
né? E impedir também a quebra do sigilo bancário, fiscal, telegráfico do Lulinha, né? Então eu vejo com desconfiança, né? E não vejo com tanta certeza de que o Lulinha vai sim conseguir ir para depor na CPMI, né? E nessas horas já, o governo abre o cofre, o governo pede para o partido da sua base aliada, União Brasil, PP, né, republicanos, por exemplo, para tirar aquele membro do partido que está na CPMI e colocar outro mais aliado com o governo, né? Foi assim, inclusive, na CPMI dos Sem Terras, né? É bom a gente lembrar, né? A CPMI do Sem Terra começou muito bem articulada, estava se desenvolvendo muito bem. Aí, no final, para julgar o relatório, o governo fez uma manobra clara e conseguiu tirar da CPMI todos os políticos dos partidos aliados que iriam votar contra o governo e colocou pessoas do governo lá, né, e conseguiu segurar a CPMI do Sem Terra, né? Então eu vejo que o governo fala a mesma coisa nesse sentido. É uma pena, né? É uma pena. Eu nem vou falar aqui. Eu sou uma pessoa que tem a presunção da inocência, né? Eu nem vou condenar aqui, nem você vieram aqui para fazer algum tipo de denúncia ou de condenação prévia à Lulinha, mas que a necessidade de esclarecimento, sem sombra de dúvida, né? A necessidade, sim, dele esclarecer e dele vir a público, né? Até porque ele é filho de uma pessoa pública, né? A necessidade dele vir a público e esclarecer as situações que estão aí, né? Então, eu espero realmente que a CPMI aconteça com a convocação do Lulinha, né? E que ele possa esclarecer para a sociedade se esse fato é verídico ou não. Mas eu não estou muito confiante que isso vai acontecer, não, Rafa. Ponto também importante da gente abordar é o fato de que, sim, como você mesmo trouxe, CPIs e CPMIs sempre foram e vão continuar sendo questões do foro político, e o que aconteceu principalmente depois da CPI da Covid é também uma espetacularização das CPIs, em que os deputados e senadores, eles na verdade querem aquele corte para aquele momento, aquela fala que eles vão poder repercutir depois, e independentemente de qual seja o assunto, de qual seja a CPMI, de qual seja o tema tratado, a gente vê muito essa vontade de, na verdade, ir lá, dizer o que tem que dizer, fazer o corte para as redes sociais e fazer essa repercussão dentro da própria base, que também é muito grave, né? Nós estamos vivendo o mundo do compartilhamento, né? O mundo dos likes, né? É o mundo da internet, da propagação de notícia de forma muito mais eficiente do que no passado. Então, infelizmente, a CPMI está sendo utilizada como palco político, né? Está sendo utilizada como palco muito mais para conseguir corte, para falar com as tuas bolhas, do que, de fato, para conseguir esclarecer alguma questão, né? Como o caso do INSS, como o caso das relações criminosas, né? Ou seja, as pessoas estão muito mais preocupadas, infelizmente, em fazer corte e conseguir likes e compartilhamento na tua rede social, do que, de fato, esclarecer alguma questão que está sendo investigada, né? Então, infelizmente, isso acontece, né? A espetacularização da CPMI e da política. Por isso que as pessoas, né, e a opinião pública é muito cética em relação à CPMI, né? Porque nos últimos meses, nos últimos anos, né, inclusive, né, todas as CPMIs que aconteceram no Brasil acabaram em pizza, né? Não aconteceu em nada, né? A CPMI que teve algum tipo de andamento e desenrolar, que eu me lembro, foi a CPMI do Correio, né? A CPMI dos anões do orçamento, né, que gerou o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, mas nos últimos anos, né, a gente tem pouca efetividade e pouca eficiência na CPMI. Por quê? Porque os políticos não estão preocupados em investigar de fato, não estão preocupados em utilizar suas prerrogativas institucionais e legais com poderes de autoridades judiciais para esclarecer e revelar algum objetivo e ajudar a Polícia Federal. Estão preocupados, sim, com a sua imagem e com o compartilhamento das suas falas nas suas redes sociais. Mas eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui em relação ao que eu acabei de dizer, porque, entre muitas aspas, um dos momentos mais divertidos da pandemia, entre muitas aspas, porque não houve momento divertido durante aqueles anos tão tensos, mas foi acompanhar aqui pelo Metrópolis a CPI da Covid. De fato, era uma cobertura muito interessante de ser feita. Então, assim, apesar de toda essa crítica que acabamos de fazer em relação ao quanto os deputados e os senadores buscam usar as CPIs para poder viralizar,
de fato, a cobertura nesse sentido de uma CPI, para nós que fazemos esse tipo de cobertura jornalística, é sempre interessante. Então, deixo aqui minha meia-culpa, apesar de ter feito essa crítica com você aqui, tá? A CPI é divertido, Rafa. Quando você pega, por exemplo, a questão do embate entre os políticos, né, entre oposição e governo, né, é algo realmente muito divertido, né? Tem até um amigo meu que fala que parece que a gente volta para aquele tempo de recreio na escola, né? Em que as pessoas gritavam um com o outro, né? Exatamente isso, né? Exatamente. Parece que as pessoas não cresceram, né? As pessoas não têm a grandeza de discutir realmente política, né? De discutir realmente projeto, ou, no caso da CPMI, de fazer a fiscalização de fato sobre a situação. Muito pelo contrário, é muita gritaria, é muito oba-oba, é muito dedo na cara, é muita encenação e muita espetacularização. A gente volta para a época do recreio, da oitava série, né? Ou quinta série, melhor colocando. Talvez quinta série. A teoria atual é de que todos esses agentes políticos, eles pararam nos 12 anos e não evoluíram daí. Depois a gente traduz melhor isso, mas vou deixar por aqui, daqui a pouco você volta comigo.